Olá pessoal, quem fala aqui é Matheus Jesus e agora a gente vai dar continuidade à aula de introdução à física falando sobre o padrão do tempo. É importante lembrar que quem não viu a primeira aula de introdução à física, a primeira parte dessa aula, que volte lá para conseguir linkar aqui todos os conceitos e conhecimentos que a gente introduziu, né, e viu lá na primeira aula. Então é importante que você volte lá, depois você venha ver a segunda aqui. Como você já pode perceber aqui, o padrão de tempo, assim como o padrão de comprimento que a gente viu na aula passada, ele também sofreu alterações ao longo do tempo. E um dos parâmetros que já foi utilizado no passado para se medir tempo é o pêndulo. Ah, Matheus, mas por que isso? Vamos ver lá. Por quê? Então veja bem, galera, ó, não tem muito segredo. Aqui eu tenho um pêndulo simples, certo? Eu tenho uma massa aqui que fica suspensa, né, e presa a uma haste aqui, ó, de comprimento que eu posso variar. E na outra extremidade aqui dessa haste, ela está presa, ela está fixa aqui no nosso eixo de rotação. Por que eixo de rotação? Porque quando eu pego esse meu corpo aqui, ó, e elevo ele um pouquinho no campo gravitacional, olha lá, pela força da gravidade e tudo mais, que a gente vai ver mais detalhadamente em outras aulas, né, ele começa a oscilar, ó. Veja bem. E está aqui, ó, uma das características mais importantes no que diz respeito a medir o intervalo de tempo, porque o movimento do pêndulo ele é cíclico. Veja bem, ó. Vou até colocar em slow motion aqui. Perceba que o movimento do pêndulo ele é cíclico, porque quando ele sai de um local, ó lá, vamos considerar esse ponto aqui como referência, ó, ele oscila, vai para esse daqui, e ele retorna de novo agora para o mesmo lugar, ó, que é essa angulação aqui. Então, por isso, ela completou um período. Então, por isso eu posso dizer que o movimento de um pêndulo ele é cíclico. Agora, vamos pegar na prática aqui. Vou colocar o tamanho dessa racha aqui, o comprimento aqui da minha cordinha aqui, que segura a massa, né, para 1 metro. Eu aumentei. Aqui eu posso variar. Ó. Além do mais, essas aqui são as grandezas do pêndulo. Ó. Posso aumentar o comprimento dele, né? Posso aumentar também a massa do meu objeto, vou deixar em 1 kg, certo? E eu posso botar ele aqui agora com um cronômetro. Um cronômetro aqui do computador, que não tem nada a ver com o pêndulo, certo? É um cronômetro que eu ligo aqui, ele dispara o tempo, para eu poder comparar o intervalo de tempo aqui no meu cronômetro com o movimento do pêndulo, para a gente poder perceber isso, do porquê a gente poder calcular. Calcular não, medir intervalo de tempo com um pêndulo. Veja bem, ó. Eu vou pôr meu pêndulo para oscilar aqui, mais ou menos uns 40 graus. E quando esse meu pêndulo estiver na altura máxima do seu movimento, ó, que são aqui ó, ou aqui, eu vou ligar o meu cronômetro. Vamos prestar atenção. Aí. Perceba que já de cara ó, existe uma sincronia entre a passagem dos segundos aqui nesse meu cronômetro e o movimento desse pêndulo. É um padrão, veja bem. Ah, Matheus, não estou percebendo. Percebe que quando esse pêndulo ó, ele chega em um dos dois aqui, né, porque tem dois pontos em que ele vai mais alto aqui na sua movimentação, né? Perceba que quando ele vai nesses pontos mais altos, ó, aqui ou aqui, eu tenho a passagem de 1 segundo lá, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Então perceba que nessas condições, com essa minha racha aqui tendo 1 metro, eu posso calcular o intervalo de tempo aqui de segundo em segundo, sendo 1 segundo o período de tempo em que esse pêndulo demora para vir daqui até aqui. Ó. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Que aqui no caso, aqui acompanhando o cronômetro, lá. 8, 9, 10, 11, 12. Então perceba como que isso é calculado. E vamos ver agora aqui na prática, eu vou parar meu cronômetro aqui, como que isso funciona. Na prática não. Vamos ver aqui, que a prática já está aqui, né? Vamos ver nas equações como isso funciona. Opa. Veja bem, essa daqui é uma das equações mais importantes do movimento pendular, porque ela descreve o período de oscilação, né? O período que demora para o pêndulo fazer um ciclo completo. Quer ver? Vamos voltar aqui. Fazendo esse pêndulo oscilar, ó, vamos considerar esse ponto, né, esse deslocamento angular aqui, como sendo o meu ponto de referência. Né? Então, a gente considera período como sendo o tempo que se passa para esse pêndulo sair desse ponto e voltar no mesmo ponto de novo. Ou seja, é o intervalo de tempo que se passa para esse pêndulo fazer uma oscilação completa. Lá. E volta, veja bem. Ó.
vai. Vamos tentar medir esse tempo, ó. Na hora que ele estiver lá naquele ponto, ou seja, na hora que ele estiver saindo, né, a gente aperta o cronômetro. Na hora que ele estiver voltando, né, deu uma volta completa, a gente para o cronômetro. Vamos ver. Vai. Voltou. Então você perceba lá que o período desse pêndulo aqui, confiando na precisão da minha mão, ela é aproximadamente 1,76 segundos, né? Ou seja, o tempo que ele demora para sair de um local e voltar nele de novo. Beleza. Vamos ver quais são as outras variáveis aqui envolvidas, né? Que é o comprimento da minha haste, né, do barbantezinho que segura o corpo, e a gravidade do local. Vamos ver como isso se relaciona lá. Vou voltar aqui, resetar. O meu comprimento não tem segredo, né? É o comprimento dessa haste aqui, né, que eu posso variar, como eu já mostrei ela. E é claro, a oscilação se altera à medida que eu altero esses valores, né? O período, principalmente, quando eu diminuo o comprimento dessa haste, perceba que o período ele diminui também, né? Porque, ó, veja bem, à medida que eu diminuo esse valor aqui, ó, eu vou diminuir todo esse fator aqui, de modo que eu diminuo o meu período, né, de oscilação. Se eu aumenta lá, eu vou aumentar o meu período, ou seja, vai demorar mais para ele chegar nesse mesmo ponto. Ó. Aí ele sai, vai, demora mais do que se fosse menor, ó, mais rápido, né. Vou colocar aí 1 metro aqui agora, na verdade eu vou retornar aqui. Vamos mexer na gravidade agora. A gente sabe, por exemplo, que a gravidade da Lua ela é bem menor do que a da Terra, né? Então, automaticamente, vamos olhar na nossa equação lá. Se a gravidade na Lua ela é menor do que na Terra, esse númerozinho vai ficar menor. Então, quer dizer que se esse númerozinho fica menor, certo? Esse fator todo aqui, de modo geral, vai ficar maior, de modo que o meu período vai aumentar. Será que vai acontecer isso mesmo? Vamos ver se o período aumenta na prática aqui. Vamos oscilar ele, lá, coloquei a gravidade na Moon aqui, na Lua, né? Vamos ver. Não importa a angulação. Opa, é verdade, ó. Diminui. Quer dizer, aumenta o período, né? Vamos tentar calcular? Ó. A hora que ela estiver aqui, mais ou menos, ó, na mais alta, na parte mais alta, né? E retornar, vamos ver. Olha lá, começou. Ó, vai dar um período completo, ó. Vai, deu o período. Olha lá. Perceba, ó, que para 1 metro, lá na Lua, o período de oscilação desse pêndulo demora 5,32 segundos. Vamos ver agora como seria em Júpiter. Júpiter tem uma gravidade muito maior do que na Terra, por exemplo. Ó. Aqui já é até difícil de medir, né? Vamos tentar. Lá, voltou? Voltou. Lá já é 1,33, né? Então diminui o meu período. Por quê? Porque olha aqui, ó. A minha equação, ó, o meu período depende de G. À medida que G aumenta lá em Júpiter, o período diminui, então ele vai oscilar mais rápido. Na Lua, como é menor, então aumenta o meu período, certo? E agora, para dar uma complementada aqui rápida, ó, vamos colocar que o comprimento da minha haste que segura o meu corpo, agora ele tem 1 metro e eu estou na gravidade da Terra, né, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, vou repetir isso daqui. Olha lá, vezes 2π, 2π, certo? Olha lá, agora o meu L ele é 1 metro, certo? A minha gravidade, opa, a minha gravidade ela é 9,81 metros, opa, por segundo ao quadrado, ok? Isso aqui então é igual a 2π vezes, vou fazer essa conta aqui. Vamos ver quantos que vai dar isso daqui. Vou pegar a calculadora aqui para ajudar a gente. Olha lá. Eu vou pegar 1 dividido por 9,81. Vai dar isso daí. Tirar a raiz desse cara. Tá, vai dar esse valor 0,3192. Né? Isso aqui dá isso aqui. E vou multiplicar pelo 2π. 2 vezes π. Olha lá. Isso aí vai dar aproximadamente, veja que dá muitas casas de precisão aqui, né? Mas eu vou pegar só essas três, vou considerar só as três, certo? Vai dar o valor de 2, ó. Isso aqui, eu vou até excluir isso aqui, já vou... deu 2. Então deu o valor de 2, ou seja, 2 segundos, porque o meu período é em segundos. Só que, veja um detalhe. Quando a gente está na nossa simulação aqui, e a gente aumenta o comprimento desse meu pêndulo para 1 metro, como eu coloquei na equação lá,
e tento medir o período, não depende do ângulo nem da massa, então vou soltar aqui de qualquer lugar. A aceleração da gravidade está em 9,8, sem fricção, ou seja, sem atrito, sem nada, né? Então ele vai continuar oscilando assim para sempre. E vou tentar calcular o período aqui, vamos ver. Começou, vou voltar lá de novo, beleza. Então perceba ó, que deu aproximadamente 2, né? Porque a minha mão não é tão precisa, vamos tentar fazer de novo. Olha lá, vai. Olha lá, deu aproximadamente 2, olha lá. Medimos 2 vezes, deu quase próximo de 2, então está dentro do que a gente esperava, né? De acordo com o que a gente calculou aqui, 2 segundos. Só que, se ele demora 2 segundos para fazer um período completo, ou seja, ir e voltar no mesmo lugar, então quer dizer que para ele fazer a metade do caminho, ou seja, para ele ir em 2 pontos consecutivos de maior altura do pêndulo, demora apenas 1 segundo. Então, se para ele ir e voltar é 2 segundos, então só para ele ir, certo? Olha lá, só para ele ir é 1 segundo. Então, um pêndulo de 1 metro, que tem um período de 2 segundos, ele é o ideal para a gente fazer um aparelho aí para medir tempo. Porque, como eu mostrei no início, ó, vamos esperar ele ter o ponto mais alto lá, né, começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por quê? Porque para ele olha lá, ir e voltar é 2 segundos. Então, só para ele ir, dá 1 segundo aqui no nosso cronômetro. Então, de novo, eu repito, está provado aqui, tanto por conta quanto por experiência aqui na simulação, de que um pêndulo ideal para a gente calcular o tempo de segundos aí consecutivos seria um pêndulo com comprimento de 1 metro. Né? E aí que a gente pode se utilizar então de um pêndulo para medir o tempo. Né? Agora, retornando lá no nosso slide. Eu tinha esquecido de falar também que um cientista importante que brincou bastante aqui com o pêndulo como uso de medir tempo, né, que foi o Galileu Galilei, um cientista italiano, mas a gente vai ver isso mais para frente, né, quando a gente for ver os movimentos lá certinho, né, na qual o Galileu teve um papel importante, e aí a gente já vê sobre a historinha dele no pêndulo. E, enfim, continuando aqui, a gente tem que o padrão se alterou, né? O pêndulo foi bom por um tempo, né? E aí eles perceberam que era impreciso, né? Você medir tempo com pêndulo, era difícil de ser reproduzido por várias pessoas, né? E dar o mesmo resultado, então eles foram alterando, né? E o próximo aqui, né? Que assim, tiveram vários padrões, né? Mas eu peguei aqui os mais importantes aqui, que eu acho que dá para a gente entender como é que foi o desenrolar aí desse padrão. Então, aqui em 1889, né, até 1967, o padrão do tempo ele foi estabelecido como referência, como parâmetro do movimento de rotação da Terra. Matheus, de novo, o que isso quer dizer? Vamos aqui, ó. Então, o segundo ele foi estabelecido como sendo uma fração. Que fração que é essa, Matheus? Vamos pensar um negócio aqui. O dia ele tem 24 horas, né? É o mais aceito até hoje. A medida mais precisa que a gente tem é mais ou menos 24 horas. Varia um pouquinho, mas é 24 horas. A questão é que a gente quer o segundo, né? Então a gente tem que colocar aqui, ó, 24, veja bem, vezes 60 vezes 60. Mas por que, Matheus? Olha lá. 1 minuto tem 60 segundos. Vezes 60, que é 1 hora, né? Vai dar 3.600, vezes 24, vai dar 86.400. Então, veja bem, essa fração aqui vai dar 1... Opa, deixa eu copiar isso aqui. Vai dar 1 sobre 86.400, certo? Então, essa daqui é a fração na qual for estabelecido que o segundo seria em relação a um dia de 24 horas. Eles mediam na época lá. Mas mesmo assim era impreciso, né? Porque
querendo ou não, acho que a gente não pensa isso, né? Mas o dia, ele sofre variações ao longo do tempo, né? A gente vai ver por que depois aí, em aulas futuras, mas o dia, ele não tem 24 horas ao longo do ano, apenas 24 horas, ele varia, né? Vai variando. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui pela duração de um dia normal, em média, né? Que é 24 horas. Ó. Veja bem. Só que 24 horas. Olha lá. É o quê? Quantos segundos tem 24 horas? A gente acabou de ver aqui, ó, a gente multiplicou aqui. 86.000. Tá saindo zero junto. 86.400 segundos. Então, veja bem. Se eu multiplico aqui, ó, né, se eu multiplico esse fator aqui por esse tempo aqui, eu vou cancelar os dois aqui. Aqui está multiplicando, aqui está dividindo. E aí a gente vai ter que é 1 segundo. Então, matematicamente falando, é isso que definir o segundo, né, ou seja, a unidade de tempo, segundo, né, no SI, em relação ao movimento de rotação da Terra em torno de si mesma. É importante lembrar que agora essa diferença, né, porque geralmente cai em vestibular, cai em Enem, que é a diferença entre movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz ao redor de si mesma, que dura mais ou menos, aí, como a gente já viu aqui no exemplo, 24 horas. Né? E o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, certo? Pela força da gravidade, o Sol atrai a Terra e aí a gente tem uma força centrípeta ali que atrai a Terra, então a gente tem um movimento de rotação da Terra em torno do Sol, esse movimento de translação. Tem que tomar cuidado aí e se atentar nessas definições, a gente vai ver melhor em outras aulas. E como eu já falei, retornando aqui, esse padrão mudou, né? Tem outra opção aqui já, vocês percebem. E em 1967, o que é hoje o modelo atual, né, para se medir tempo, né, o mais preciso, é baseado num relógio atômico, ou seja, átomo. Né? A gente sempre tende ao átomo. Veja bem, lembra que eu falei na primeira aula que tudo em física pode ser entendido por entendendo que tudo é feito de átomo? E a gente pode se utilizar dos átomos para entender a física, e a física para entender os átomos, e aí a gente vai entendendo as coisas de maneira mais profunda através deles. Então, veja bem, a gente chegou de novo, ó, que agora, hoje, no tempo atual, a gente mede o tempo com a ajuda de relógios atômicos, ou seja, a gente mede o tempo com a ajuda de átomos. Qual átomo que é? É o Césio-133, certo? E como que foi definido o tempo nesse padrão aqui? O tempo é definido como sendo essa quantidade aqui, ó, de oscilações que esse átomo ele faz quando ele emite uma onda eletromagnética. Só que quando um átomo ele emite onda eletromagnética, o que significa no final de contas? Um átomo emitir ondas eletromagnéticas a uma certa frequência, a uma certa oscilação. Vamos ver um exemplo aqui agora. Na verdade não é um exemplo, é uma simulação. Veja bem aqui, ó. Vamos colocar um átomo aqui. Vou colocar o próton aqui. Opa, já deu hidrogênio, hein? Só que o hidrogênio ele tem um próton, né? Ele tem um elétron lá na primeira camada dele aqui, né? Na 1s. Lembra lá em química, hein? Ó, o hidrogênio, ele tem o número de prótons, né? O número atômico dele, igual a 1, ou seja, ele tem um próton e um elétron na camada 1s, na 1s, né? E aqui, ó, na tabela periódica, é bom a gente já ir entendendo isso para as aulas de química, né? Aqui embaixo a gente tem o número atômico, e em cima aqui a gente tem o número de massa. O que é o número de massa, Matheus? O número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. O hidrogênio, na sua forma mais estável, ele não tem nêutrons. Lembra disso? O hidrogênio ele só tem um próton, certo? Então o número atômico o número de massa dele, desculpa, é 1. Então, aqui, ó, isso aqui é um átomo de hidrogênio, certo? Um elétron bonitinho. Lembra lá na primeira aula, na parte 1, que eu falei para vocês que no meu modelinho que eu inventei aqui, ó, veja bem, ó, esse aqui é o meu átomo, certo? Aqui a gente tem a eletrosfera, né, as camadas eletrônicas que eu representei aqui, isso aqui é o meu elétron. Lembra que eu falei que quando um átomo ele fica excitado, ou seja, quando um átomo ou ele recebe uma pancada ou uma onda eletromagnética ele atinge esse átomo, o que pode acontecer? Uma das coisas que pode acontecer quando esse átomo ele sofre colisão ou uma onda colide com ele
é que esses elétrons que estão aqui numa boa, nas camadas eletrônicas, eles tendem a ir para camadas eletrônicas mais energéticas, né? Porque pensa assim, quando um átomo recebe uma colisão ou recebe uma onda, ele está recebendo energia. Se o átomo está recebendo energia, ele tende a ficar mais energético, é claro. Ele vibra mais, ele altera o seu estado de energia e também a sua geometria, podendo assumir qualquer uma dessas geometrias que eu já mostrei para vocês aqui. Então, o átomo, como eu já disse na primeira parte, ele é algo que não para nunca. Ele é algo que fica se movendo, sempre fica se alterando entre estados de energia, né, e também entre geometrias. O átomo ele pode se transformar em qualquer uma dessas geometrias que você está vendo aqui, como eu já mostrei para vocês na parte 1. Mas, de início, vamos nos limitar a essa visualização aqui. Então, como eu disse, se ele recebe uma energia extra, ele tende a fazer com que, na maioria dos casos, fazer com que esse elétron aqui ele migre para uma camada eletrônica com energia mais elevada. Imagina que o elétron está subindo um morrinho. Aqui ele está num estado de energia menor, nessa camada aqui, mas só que quando ele recebe uma pancada ou ele recebe uma onda eletromagnética, né, o átomo, o elétron ele tende a ir para uma camada mais elevada. Só que, lembra também que eu falei na primeira aula que quando esse elétron está nessa camada aqui mais energética, ele está mais excitado energeticamente, então ele vai querer voltar porque ele não gosta de ficar tão animado assim, então ele vai tentar voltar para essa camada aqui, e ele volta. E quando ele volta, ele tem que liberar esse estado eufórico dele. O elétron ele tem que liberar essa energia extra que ele recebeu dessa onda que veio aqui. Imagina aqui que a gente tinha usado o exemplo, essa onda vem e bate ali no átomo, né? E o átomo absorve essa onda e aí o elétron sobe e aí ele volta. Só que quando esse elétron volta, ele emite energia. Geralmente ele remite energia de que maneira? Pode ser calor, mas também pode ser na forma de outra onda. Aí bate, a onda vem, bate no átomo, o elétron sobe para essa camada mais energética. Quando o elétron retorna, ele emite outra onda, certo? Vamos visualizar isso aqui na prática? Veja bem, ó. Deixa eu ver qual é. Ó, imagina aqui, ó, dentro dessa caixinha aqui, tem um átomo de hidrogênio. Isso, exatamente. Esse átomo aqui que a gente mostrou lá. Tem um átomo de hidrogênio aqui nessa caixinha. E aqui eu vou colocar no modelo de átomo proposto por Niels Bohr, que é o que a gente está acostumado a ver mesmo, né? Aqui no núcleo a gente tem uns prótons e uns nêutrons, né? E em torno desse núcleo a gente tem a eletrosfera, que são os elétrons, né? Niels Bohr foi um cientista muito importante, principalmente na área da química. Está muito associado a átomo, você precisa lembrar desse nome, a gente vai ver mais para frente. E a gente tem vários modelos aqui, né? O modelo de de Broglie, o modelo de Schrödinger, mas a gente vai nos limitar aqui agora, nessa primeira aula, né? Nessa parte 2 da aula de introdução, ao modelo de Niels Bohr. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer incidir agora dentro dessa caixa aqui, ou mais precisamente nos átomos de hidrogênio, luz. Significa dizer que eu vou fazer incidir ondas eletromagnéticas, como eu falei ali atrás. Então, eu vou começar a fazer com que o meu átomo ele entre em movimento. O átomo se parece mais com isso, né? Nunca com isso, ele está sempre em movimento. Se você olhar para a parede do seu quarto aí agora, todos os átomos que constituem ela, inclusive os átomos que constituem você, estão em eterno movimento. Mais ou menos parecido com isso daqui, né? Os elétrons se movimentando em torno do núcleo. E o que acontece agora? Eu vou fazer incidir luz. Olha lá. Veja bem, eu quero que você observe, vou ficar quieto um pouquinho, para você observar o que está acontecendo com o elétron lá nesse modelo. Veja bem. Vocês estão percebendo que o elétron está mudando de camada eletrônica, como eu acabei de falar ali atrás no meu modelo? Olha só, vou colocar em slow motion, para vocês verem. Olha lá, agora o elétron está na camada menos energética, né, mais próxima do núcleo ali, mais estável. Olha lá, veja bem, um fóton ou uma onda eletromagnética colidiu com o átomo, fazendo com que o elétron subisse para uma camada mais energética. Olha lá. E à medida que o elétron vai voltando para a camada que ele estava, veja bem, ele vai emitindo novas ondas eletromagnéticas, vai emitindo outros fótons. Veja bem, vamos ficar parado aqui para a gente ir observando. Física é isso, física é observar. Olha lá, viu? Olha lá. Ele absorveu o fóton, subiu para uma camada mais energética e retornou e emitiu outro fóton. Olha aqui, olha aqui. Então, assim, você só está conseguindo ver, por exemplo, a parede do seu quarto ou até o monitor do aparelho que você estiver usando para ver essa aula por causa desse fenômeno aqui. Esse fenômeno é divino, digamos assim. Esse fenômeno é muito importante porque é ele que nos possibilita enxergar o mundo exterior.
Tudo que você está vendo agora ao redor de você, inclusive você mesmo, quando você olha para o espelho, é porque você acendeu a lâmpada do quarto, né, porque precisa de energia, né, ou seja, precisa das ondas eletromagnéticas colidindo com os átomos, porque ondas eletromagnéticas colidiram com os átomos, por exemplo, do seu corpo, os seus elétrons, por se excitarem ao receber essa energia, né, essa energia extra das ondas, eles vão para uma camada eletrônica mais elevada e ao retornar eles emitem outras ondas. Essas ondas emitidas são o que você enxerga como sendo a sua parede, como sendo uma folha de uma árvore ou sendo qualquer coisa que você vê. Tá, Matheus, mas tá bom. O que isso quer dizer? O que isso tem a ver lá com o padrão do tempo, né? Quando eu falo, ó, vamos retornar, vamos deixar o modelo continuando aqui. Quando eu falo que 1 segundo ou a unidade de 1 segundo pode ser definido dessa maneira aqui, né? Eu vou até ler essa quantidade aqui, que é uma quantidade absurda de grande, 9.192.631.770 oscilações, ou seja, quando o átomo de Césio 73 ele emite ondas eletromagnéticas, ele o emite nessa frequência aqui, ou seja, 9 bilhões de vezes. Eu vou falar 9 bilhões para não precisar falar esse número todo aqui. O que isso quer dizer? Vamos voltar aqui de novo, ó. Imagina que isso aqui seja o átomo de Césio. E perceba também que transcorre-se um período de tempo do elétron absorver um fóton. Lá, ele vai absorver, eu acho. Não absorveu não. Mas enfim, transcorre-se um determinado período de tempo para o elétron absorver o fóton, ir para uma camada mais energética e retorná-la. Olha lá. Está transcorrendo um período de tempo. 3 segundos, 4 segundos. Na prática, na realidade, isso aqui é muito rápido, certo? Ele absorve, já pula e já volta muito rápido, certo? Não, assim, a nossa mente até nem consegue pensar esse valor, né? A gente vai ver mais para frente, mas é muito rápido. E agora imagine que ele faça esse processo de ir para uma camada eletrônica mais elevada e voltar, ou seja, recebendo fótons, essa quantidade de vezes. Ó. Entendeu? Então perceba. Quando, lá no átomo de Césio 133, quando o átomo de Césio 133 está recebendo luz, está recebendo onda eletromagnética, e os elétrons desse átomo fazem isso, sobem e voltam, sobe e retorna, 9 bilhões de vezes naquela quantidade lá, transpassam-se exatamente 1 segundo. Então, se você somar todos os intervalos de tempo que são necessários para que os elétrons lá no átomo de Césio 133 demoram para ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, 9 bilhões e tantos de vezes, lá que é aquela quantidade que eu mostrei, transpassam-se 1 segundo, certo? Então é isso que significa dizer que o átomo de Césio ele pode ser usado como parâmetro para se medir a unidade de tempo, ou para se medir 1 segundo, né? E isso é um relógio atômico, isso basicamente é um relógio atômico, certo? Eu queria dar só mais uma complementada aqui, vou mostrar um modelo aqui, a gente já viu isso aqui na primeira aula, né? Eu vou botar para oscilar. Você pode pensar, por exemplo, que o elétron, ele é essa bolinha verde aqui que está oscilando. Vou colocar no slow motion aqui, ó, essa bolinha verde que está oscilando aqui, você pode pensar que ele é o elétron. Só que, Matheus, não estou entendendo, como assim ele pode ser o elétron? Lá nas minhas camadas, veja bem, ó, o elétron, lá, ele está aqui agora, ele está numa camada mais energética, ele retornou. Então você percebe que ele não está fazendo um movimento repetitivo aqui, né? O elétron ele não está indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Ó o meu mouse, ó. Olha lá, foi lá em cima aqui agora, ele vai retornar, vamos esperar. Olha lá, retornou. Não é um movimento mais ou menos cíclico? Beleza. Então eu posso associar isso como se fosse um movimento cíclico aqui de uma onda, ó. Então o elétron está fazendo isso, na verdade, ó. Indo e voltando lá, só que agora lá nas camadas eletrônicas, né? E agora aqui a gente tem um caso num bastão. Mas a gente pode pensar dessa maneira. Em física a gente vai buscando modelos diferentes para explicar uma mesma situação, um mesmo fenômeno. Então veja bem, ó. E aí no caso do átomo de Césio 133, quando ele faz isso daqui, ó. Ele vai e desce lá, como se fosse um período lá do pêndulo. Lembra lá? O período do pêndulo não é para ele sair de um local e voltar, lá, um ciclo completo. No Césio 133, o elétron ele faz isso 1 bilhão e tantas de vezes em 1 segundo. Né? E é daí que a gente pode utilizá-lo de modo a quantizar 1 segundo aí, e usar ele como um parâmetro para medir o intervalo de tempo. E lembra também que eu falei para vocês lá que quando o elétron ele sobe,
Ó, vou retornar ela de novo. Olha lá, quando ele sobe uma camada mais energética, ele vai retornar. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Retornou, olha lá. Tá vendo aqui? Ele emitiu um fóton, certo? É uma onda eletromagnética. Aí você me pergunta, mas o que tem a ver esse fóton com o movimento oscilatório do elétron? Tem tudo a ver. Perceba que eu falei para vocês ó, que o elétron ele oscila aqui. Olha lá. Olha só, a onda recebendo a mesma oscilação do que o do elétron. Olha lá. Perceba, ó, o elétron ele tá compartilhando o movimento dele para essa onda aqui, para essa cordinha aqui no caso. Você pode pensar basicamente isso, que quando o elétron ele retorna, né, nessa certa quantidade de vezes, né, muito rapidamente, ele emite uma onda nessa mesma frequência, certo? Olha lá, a mesma frequência. Eu posso aumentar aqui, ó, tá vendo aqui a frequency? Eu posso aumentar a frequência aqui, ó. Olha lá, ó o elétron, ó. Lá no CS73 ele faz isso bilhões de vezes em um segundo. Assim, é absurdo, é muito rápido. Mas olha lá, quando o elétron vai, ele retorna, ele vai, ele retorna, ele vai, ele retorna, e assim ele vai emitindo ondas lá, na mesma frequência que ele vai e retorna. Entende? E são essas ondas que ele emite quando ele retorna que você vê, que chegam no seu olho e que te faz perceber a realidade. É legal, né? Eu acho que física é muito legal. Você consegue ver a realidade com outros olhos. E para acabar aqui agora, pessoal, vamos falar sobre o padrão da massa. Vai ser rápido, né, para a gente começar também a fazer exercícios. O padrão da massa ela é um cilindro de platina e irídio que está lá no Boreal Internacional de Pesos e Medidas lá em Paris, certo? Que é esse recipiente aqui. Olha lá, tá vendo aqui um cilindrozinho aqui, pequenininho aqui, que parece de metal? Pois é, esse aqui é o padrão da massa, né? Se você medir ele em qualquer lugar do mundo, né? Se você pegar lá com cuidado e medir em qualquer balança do mundo, se a balança estiver bem calibrada, vai dar 1 kg. Então, todas as medidas que a gente faz em todas as balanças do mundo são baseadas nessa massinha aqui. Então, se você tem 70 quilos, você tem 70 vezes a massa desse carinha aqui, lá no Boreal de Paris, lá, certo? E você pode perguntar, por que ele está tão protegido aqui com esses vidros aqui e tudo mais? Aqui dentro a gente tem vácuo, certo? Não tem ar aqui, ó. Você percebe que tem um aqui dentro, ó, e depois tem outro aqui. Então eles colocam lá o cilindro, né? Tiram o ar, retiram o ar de dentro lá, porque para não sofrer oxidação. Vocês já sabem em química que quando você sofre oxidação, você perde elétrons, né? Quando o material sofre oxidação, ele perde elétrons, automaticamente com o tempo isso vai perdendo massa, então isso vai perdendo o padrão dele, então não pode. Então a gente tem que tirar o ar de lá para não haver oxidação. E além disso também é importante a gente frisar aqui a diferença entre massa e peso. A massa ela tem a ver com a sua constituição física, né? A massa ela tem a ver com a sua constituição química, dos seus átomos, moléculas, proteínas e tudo que te constitui. Já o peso ele tem a ver com a intensidade com que um corpo de massa muito grande te puxa para ele. Ou seja, no caso, esse corpo de massa muito grande é a Terra. Né? A gente tem peso, por quê? Porque a Terra está nos puxando gravitacionalmente, força gravitacional. Certo? É importante a gente relembrar aqui essa diferença. E aqui, ó, opa, não. E retornando aqui, a gente tem também que houve-se um esforço para se definir a massa em termos do átomo de carbono 12. Isso aqui vocês vão ver em química também, e a gente pode ver isso aqui um pouco mais para frente. E eu vou parar essa aula aqui. Na próxima aula a gente vai ver exercícios, só exercícios, nada de teoria, certo? Vamos falar sobre vetores, conversão de unidades, algarismos significativos, para a gente acabar essa aula de introdução e já partir para a cinemática e outros assuntos. Certo? Tomara que eu tenha ajudado vocês um pouco mais hoje. Agradeço pela atenção e para quem está assistindo e bons estudos.